Olá, investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo de hoje eu vou fazer aqui um resumo, aí dos resultados das operações que eu fiz no mês de outubro. Aí eu até coloquei aqui essa imagem aqui da estratégia renda em dobro, porque lá nesse curso eu ensino as mesmas operações aqui que eu fiz, e aí eu vou mostrar aqui quais resultados que eu tive no mês de outubro com a venda coberta. Tá, então aqui a primeira coisa que a gente pode ver foi mês de outubro eu não fiz nenhuma operação de venda de put. Então minha planilha aqui na aba na parte aqui de puts tá tudo zerado. Eu não fiz nenhuma operação, nenhuma venda de put. Então basicamente minhas operações foram todas com venda de call. Uma das ações que eu tenho é a B3, SA. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra e venda, tá? Então, eu estou mostrando aqui as ações que eu tenho, as que eu fiz venda coberta. Talvez no momento que você estiver assistindo esse vídeo, talvez eu nem tenha a ação mais, apesar de a boa parte das ações aqui eu carregar por mais tempo, né? Então, a primeira ação que a gente vê aqui e a venda coberta que foi realizada foi de B3 SA. No momento que eu fiz a venda, que eu fiz aqui para outubro, foi no dia 4 de setembro. Eu escolhi um strike que tinha uma distância de 10,95%, ou seja, naquele momento a cotação estava em 13,15 e eu vendi o strike 14,59. Aí por que essa distância? É porque eu não queria ser exercido, que eu estava fazendo aquela estratégia lá mais de dividendo sintético. E aí o que aconteceu? Depois que eu vendi essa opção, a ação teve uma queda. E aí quando foi, eu fiz a venda no dia 4, quando foi no dia 18 de setembro, eu recomprei essa opção, ou seja, eu fechei a operação. E com essa operação, eu obtive um resultado aqui, um lucro de 0,9%, ou seja, foi uma operação ali de dividendo sintético. A mesma coisa que a gente vê no Engie, Eu vendi uma opção com strike mais longe um pouco. Engie, como não tem tanta liquidez e não tem tanta volatilidade como o B3, eu não consegui vender um strike tão longo, tão longe do preço. Foi uma distância de 6,91. No momento que eu vendi, a cotação estava 42,12, eu vendi o strike 45,03. Essa venda foi feita no dia 5 de setembro, Eu recebi por essa venda 25 centavos. Aí quando foi no dia 6 de outubro, eu recomprei essa opção. Então, com essa operação, essa venda, essa recompra, esses 22 centavos, que eu fiz de dividendo sintético aqui, através de venda coberta, me deu um resultado de 0,53 para essa operação. A outra ação que eu tenho em carteira, que eu fiz a venda coberta, mas com foco em dividendos sintéticos também, foi a Cosan, Cosan 3. Aí no momento que eu fiz a venda, eu escolhi o strike aqui com a distância de 8,51%. Ou seja, a cotação estava em 17,74 e eu vendi o strike 19,25. E aí o que a gente pode observar? Como era uma operação que eu queria o dividendo sintético, eu tinha recebido 27 centavos por essa operação. Eu fiz essa operação no dia 5 de setembro. Quando foi no dia 18, essa ação subiu. Então, quando ela subiu, ela chegou lá, começou a chegar próximo ao meu strike vendido. Começou a andar lá por volta dos 18 e alguma coisa. E aí, como eu não queria entregar a ação, então eu preferi recomprar essa opção, Ou seja, eu tinha vendido por 27 centavos, recomprei por 39 centavos, ou seja, uma operação aqui que eu tive um prejuízo. Como eu disse lá no início do vídeo, eu ia mostrar aqui todas as operações que eu fiz, o que eu tive de lucro
e o que eu tive de prejuízo. A intenção aqui não é ficar maquiando, né, para falar assim, nossa, venda coberta você só vai ter lucro. Não. Dependendo da forma que você faz a sua estratégia, em algum momento sempre vai ter algum prejuízo. E aí o que eu fiz? No mesmo momento que eu fiz isso aqui, no dia 18, eu peguei e vendi um novo strike aqui de Cosan mais para cima, ou seja, aqui eu estava vendido no 19,25, aqui embaixo eu vendi o 19,75. Ah tá, aqui ó, o preço que a ação estava 18,64. Então eu busquei manter uma distância de novo entre a cotação e o strike que eu estava vendido. E para essa operação eu recebi 21 centavos, né, para fazer essa nova venda no dia 18. E poucos dias depois, né, ou seja, dia 18, quando foi no dia 25, a ação caiu, aí eu preferi recomprar. E essa nova operação me deu 0,92. Ou seja, ela ajudou aqui a pelo menos cobrir uma parte desse prejuízo que eu tive lá em cima, né? Eu tive um prejuízo de 0,69 lá e tive um lucro aqui de 0,92 na mesma ação. Outro ativo que eu fiz a venda coberta também foi a Ambev, né? Essa eu já tenho, eu procuro fazer uma venda coberta um pouco, tentando ganhar um pouco mais de taxa. Mas o que aconteceu é porque ela caiu um pouco, né, do preço lá que eu tinha comprado. Então acabou que eu tive que vender um pouco mais distante. Mas também faz parte do jogo. Ou seja, a cotação da ação estava 14,11 e eu vendi o strike 14,82. Recebi 21 centavos, né, por cada opção que eu vendi. E isso aqui foi no dia 5 de setembro. Quando foi no dia 25 de setembro, como a ação continuou caindo, eu recomprei essas opções e encerrei a operação, que me deu 1,15 aqui de lucro. Eu também tenho ações de CEMIG e aqui também eu já fiz uma operação mais realmente buscando taxa. Não é que eu não acredito na empresa ou coisa desse tipo, mas é porque eu tento mesclar a minha carteira. Uma parte eu tento fazer dividendos sintéticos e outra eu procuro ganhar um pouco mais de taxa para rentabilizar mais, né, a carteira. Então a cotação estava em 12,71 e eu vendi um strike no 12,57, ou seja, essa aqui foi uma operação, inclusive, no dia que eu comprei a ação. Eu comprei a ação e logo em seguida eu já vendi a opção. Foi no dia 14 de setembro. E aí você pode notar que a distância aqui já era do strike, já era para dentro, né? Ela estava já mais dentro do dinheiro, um pouco aqui abaixo, 1,10, ou seja, eu comprei, a cotação era 12,71, eu vendi o 12,57. Por essa opção eu recebi 49 centavos, né, para cada uma opção que eu vendi. Lembrando que a gente sempre só pode vender lotes de 100. Quando foi no dia 17 do 10, eu fechei essa operação, porque já estava próximo, né, o vencimento da opção era no dia 20, e aí então já não tinha mais tanto aqui o que se esperar. Para não deixar para exercício, na verdade essa operação nem ia dar exercício, porque a ação também caiu. Aí eu recomprei aqui por 8 centavos, para já abrir uma nova operação, que a gente vai ver no final do vídeo aqui, as operações que eu já abri para o mês de novembro. Essa operação aqui já me deu uma taxa melhor, né? 3,23, ou seja, como eu disse, nessa operação que eu estava buscando mais era taxa. A de Cosan eu já expliquei, porque era uma continuação lá de cima. E essa aqui é algo mais controverso, então nem vou ficar entrando em detalhes, tá? Seria aí uma trava de baixa, né? Com call do BOVA, né? Não significa que eu tinha certeza que ele ia cair,
mas é algo que eu estava testando na carteira e acabei colocando aqui. Mas se a gente for olhar também, os resultados foram bem baixos, quase não agregou muito para a carteira, né? Esse 0,9 aqui, na verdade, ele é negativo, ele não é positivo. Porque essa opção de cima aqui foi vendida, né? Essa aqui eu recebi, só que essa de baixo aqui foi comprada, ou seja, eu gastei, né? Montando uma trava de baixa de call. Aí a gente tem que fazer outro vídeo explicando o que é isso. Enfim, mas foi uma operação que deu aí como resultado 0,27, não agregou tanta coisa assim. E no final aqui, como resultado de todas essas operações, levando em conta a carteira que foi disponibilizada para fazer essas operações, assim como o dinheiro em renda fixa, que fica ali aguardando para a venda de put, a gente pode dizer que teve um resultado de 1,06% no mês de outubro. Bom, aqui eu tenho nesse quadro um resumo dos meus resultados do ano de 2023, tá? E aqui eu vou levar em consideração principalmente esse lado daqui, porque esse de margem usada é só uma coisa que eu coloquei lá na minha planilha para qual o percentual que eu estou ganhando naquilo que realmente eu empreguei nas operações. Esse lucro margem T aqui, o terceiro total, é em cima de tudo aquilo que eu tenho, todas as ações que eu tenho e o dinheiro que está parado lá na renda fixa. A gente pode ver que, em média, tem conseguido ficar a maior parte do tempo acima de 1%. Na verdade, eu queria que fosse, em média, 1,5%, mas nem sempre é possível fazer. Mês de março ficou abaixo de 1%. Abril a gente conseguiu ficar de novo em cima de 1%. Mês de maio, que foi aquela época que as ações começou, aquela disparada de alta, ficou abaixo, né, de 1%, ficou 0,65%, porque quando as ações começaram a subir, eu tive que recomprar as opções, então isso começa a gerar prejuízo. Mês de junho, que já começou a dar uma estabilizada, foi um mês bom também, 2,21%. Isso aqui eu já não considero que é o padrão que eu consigo, mas tem meses que dá certo e a gente consegue. E o que eu mais pretendo mesmo é sempre, meu objetivo seria pelo menos 1,5%, mas nem sempre a gente consegue. Bom, aqui agora a gente pode ver as operações que eu abri para o mês de novembro. Então aqui no mês de novembro eu fiz operações com put, né? Ou seja, eu vendi put. Essa aqui não é só uma operação de venda de put, a gente pode chamar aí de uma estrutura, né? No qual eu tinha vendido put de Bradesco, né? 500 puts de Bradesco, e com essa compra de put eu financiei uma trava de baixa com put de Bradesco, ou seja, eu comprei 500 opções put de Bradesco do 13,82 e vendi 500 aqui no 13,32. Outra operação de put que eu fiz foi em B3 no dia 17/10. Essa eu vendi, lembrando que aqui são as operações que estão abertas no mês de novembro. A cotação estava em 11,44 e eu vendi o strike 11,58, né? Ou seja, tem uma distância aqui de 1,22 já para dentro do dinheiro, né? É uma opção bem ATM. E por essa operação eu recebi 48 centavos. Que se fechar assim vai dar um lucro de 4,15. Outra opção também que eu vendi foi de Ambev, que eu tenho lá em carteira e aceito comprar mais dessas ações. Então a ação estava a 12,91. Eu vendi um strike bem ATM também de R$13 e recebi 36 centavos.
O que seria, se permanecer como está, é 2,77. E depois, quando foi agora bem recente, no dia 27 de outubro, como a B3 caiu mais, eu fiz uma nova venda, a cotação estava 11,18, eu vendi o strike 11,08. E por essa operação eu recebi mais 32 centavos por opção, né? Como a gente está falando eu vendi aqui 100 opções, é R$32, o que representa 2,89. Então, como vocês viram, no mês de outubro eu não fiz nenhuma venda de put, porque geralmente eu faço as vendas de puts quando eu entendo que a ação está aqui em uma região de preço que é interessante para mim. Aí agora a gente vai ver as calls que eu já vendi para o mês de novembro. Call para o mês de novembro que eu estou vendido. Tenho as opções de BBAS, ou seja, é uma ação que eu nem tinha feito venda coberta no mês de outubro. E agora no mês de novembro eu resolvi fazer de novo, né? Lembrando que é uma ação que eu quero carregar por mais tempo, então eu já escolho um strike mais longe um pouco. Ou seja, a cotação da ação estava em 48, eu vendi o strike 52,61. E recebi 48 centavos, né? Por essa operação. Essa operação foi feita no dia 6/10 e vence no dia 17. Isso aqui está dando 1,12, mas com certeza no momento em que eu fizer essa rolagem aqui e a recompra dessa opção, então esse valor de 1,12 deve cair. Aí tem que começar a acompanhar agora, já que a gente entrou no mês de novembro e daqui a pouco vai chegar a data do exercício. Então, se já estiver esse valor aqui dessa opção já estiver bem barato, eu vou lá e recompro. Outra operação que eu fiz também foi as ações de B3, né? Também buscando uma distância maior, porque é uma ação mais volátil. A cotação estava em 11,89. Eu vendi o strike 13,08 e recebi 18 centavos. Aí essa aqui, como a ação caiu, a gente viu aí com a venda de put lá, que ela caiu bastante, eu já até fechei essa operação. Ou seja, eu vendi a opção por 18 centavos no dia 6. Quando foi no dia 27/10, eu recomprei por 4 centavos. O que deu aqui um resultado de 1,05%. Em Cosan, eu também fiz de novo a operação, mas aqui você já percebe que eu fiz um pouco diferente, porque eu não tenho só uma venda, né? Eu tenho duas opções de Cosan. Então aqui na verdade o que eu fiz foi uma trava de baixa com call. É um tipo de trava em que eu recebo, né, para montar. É o que a gente consegue ver aqui, ó, nesse quadro. Quando eu fiz essa operação, eu recebi aí são 17 centavos, né? Outra operação que eu fiz também foi em CEMIG, né? Aqui no dia 17/10 eu fiz a venda, porque coincidiu com... Isso aqui coincide com a data que eu tinha fechado a operação dela do mês de outubro. Então eu fechei a operação de outubro e já abri a nova operação do mês de novembro. Mais uma vez eu fiz uma operação mais um pouco para dentro do dinheiro. E a cotação era 12,12 e eu vendi o strike 11,93. Recebi 51 centavos e essa operação ainda está em aberto. Então esses resultados aqui que a gente vê no momento, eles estão em aberto, então eu não sei se realmente vai ficar aqui nesse valor de 1,5. Não sei se... Provavelmente agora no mês de novembro eu já não vou vender mais opções para esse mês, que já começa a ficar bem próximo do vencimento. Então eu evito de vender opções quando o tempo até o exercício já está muito curto e as opções têm pouco valor extrínseco.
Caso você gostou desse tipo de vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário se ficou muito confuso, se deu para ficar claro, se você quer que continue trazendo esse tipo de vídeo, mostrando realmente o que está sendo feito, quais resultados a gente está conseguindo com as estratégias. Então, valeu e até o próximo vídeo.